Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E hoje nós teremos uma entrevista, porque temos o privilégio de receber em nossos estúdios o doutor brasileiro em arqueologia, Dr. Rodrigo Silva, ele que também é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e você já o conhece dos programas de televisão, especialmente o Jô Soares e tal, onde ele tem brilhado com a sua ciência e sua sapiência. Hoje nós teremos o privilégio de entender o que a ciência da arqueologia tem a dizer a respeito das afirmações e das histórias que a Bíblia traz. Muita gente critica a Bíblia, dizendo que não é possível acreditar-se naquilo que ela traz. Mas o Dr. Rodrigo Silva vai mostrar que a ciência tem muito a dizer acerca do que a palavra de Deus informa. Será que aquilo que a ciência arqueológica diz contraria as afirmações bíblicas ou será o contrário? Nós vamos conversar especialmente sobre alguns assuntos mais, digamos, sensíveis, e vamos também ter oportunidade para perguntas dos nossos telespectadores e daqueles que foram entrevistados pela nossa equipe de reportagem. Está no ar o Vejam Só. Muito bem, hoje o programa é especial, diferente. Nós teremos não um debate, mas uma entrevista, né? E está conosco o doutor, que também é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Rodrigo Pereira da Silva, mais conhecido como Rodrigo Silva. Ele que também, entre outras coisas, é apresentador de televisão, né? Ele é doutor em teologia bíblica, pós-doutorado em arqueologia bíblica, graduado em teologia e filosofia. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo. Paz e graça. A graça e a paz de Deus estejam com todos. É um prazer estar com vocês aqui no Vejam Só. É a primeira vez que eu venho, mas já ouvi falar muitas vezes do programa, já assisti muitas vezes o programa, tenho colegas que estiveram aqui, e é um grande privilégio, um grande prazer estar com os irmãos nessa noite. O prazer é todo nosso. O senhor fez doutorado em teologia bíblica numa universidade católica. Numa universidade católica. Né? Eu fiz na Universidade Católica o doutorado em Novo Testamento, com concentração em grego. Depois o pós-doutorado em arqueologia bíblica na Andrews University, nos Estados Unidos. Fiz uma especialização na Universidade Hebraica de Israel e estou concluindo também um outro doutorado em arqueologia clássica, dessa vez pela Universidade de São Paulo, a USP. Muito bem, onde eu estudei também. Ótimo. É um privilégio ter o doutor Rodrigo aqui. O senhor não pastoreia em nenhuma igreja local? Não. Hoje eu dou aula no NASP. Atualmente estou, justamente agora, no período que estamos fazendo esse programa, eu estou me licenciando para ir para os Estados Unidos para um sabático acadêmico, sabático aqui não no sentido da guarda do sábado, um sabático acadêmico, onde eu passo alguns meses terminando justamente esse segundo doutorado da USP, e vamos nos dedicar mais a isso até o final do ano. Pois é, a primeira vez que eu vi o doutor Rodrigo foi justamente no programa do Jô Soares, onde, inclusive, depois, ao longo do programa, a gente vai retomar algumas questões lá, porque ele ficou embaraçado com a habilidade com que o irmão demonstrou arqueologicamente, com base nos textos do Novo Testamento, a irrefutabilidade da ressurreição de Jesus. Ele queria que ficasse só na área da fé, né? E o irmão mostrou que, do ponto de vista científico, com base nos testemunhos históricos que nós temos, inclusive de autores não cristãos, é impossível refutar ou dizer que a ressurreição de Jesus não aconteceu. Você pode não acreditar, mas aí você não está acreditando, não está acreditando na Bíblia, você não está acreditando na história, na ciência. Exatamente. Né? Então, muito interessante. Mas já a gente quer tomar essas questões. Vamos ver a matéria que a nossa repórter preparou apresentando a questão da arqueologia. Depois a gente vem aqui com o arqueólogo bíblico, Dr. Rodrigo Silva. Quando falamos em arqueologia, o que vem na sua cabeça? De repente, um sujeito que passa os dias abrindo buracos no chão, peneirando a terra e limpando as pedras com um pincel bem fino para tentar achar no meio de um monte de poeira uma preciosidade que ajude a montar o quebra-cabeça do passado humano. É isso? Esse trabalho não é muito fácil, não. É mais ou menos como navegar na internet. O trabalho consiste em separar os 99% de joio e 1% de trigo.
Os exploradores de hoje são bem diferentes daqueles que escreveram a história da arqueologia até a primeira metade do século XX. Agora eles têm outro foco. Em vez de poderosos governantes, cidades perdidas, tesouros mesopotâmicos e tumbas faraônicas, estão bem mais preocupados com o estudo do dia a dia, do cotidiano de grandes civilizações da antiguidade. É claro que as descobertas extraordinárias ainda acontecem, e com uma frequência como nunca se viu. Mas raramente elas são acompanhadas de uma múmia cercada por objetos de ouro. A arqueologia é conhecida como uma ciência. O conhecimento neste campo se obtém pela observação e estudos sistemáticos, e os fatos descobertos são avaliados e classificados num conjunto organizado de informações. E saiba que a arqueologia também nos ajuda a entender a Bíblia, de modo que ela revela como era a vida nos tempos bíblicos. O que as passagens obscuras da Bíblia realmente significam e como as narrativas históricas e os contextos bíblicos devem ser entendidos. Sendo que a arqueologia também ajuda a confirmar a exatidão de textos bíblicos e o conteúdo das escrituras. Como história nunca é demais, vamos ouvir agora o pastor e doutor em arqueologia, Rodrigo Silva, que vai nos contar um pouco sobre seu trabalho e, claro, algumas curiosidades do tempo de Cristo. Agora, no programa Vejam Só. Muito bem. Pastor Dr. Rodrigo Silva, muito obrigado por ter vindo ao programa, atendendo ao nosso convite. O senhor estava fora, no exterior, quando nós o contatamos, né? E já tá viajando de novo. Está viajando, sai domingo agora para os Estados Unidos, só volta em dezembro agora para o Brasil. Deixa eu fazer de cara uma pergunta para o senhor, que tem incomodado muita gente, muitos cristãos, né? Antes do senhor mostrar os objetos que o irmão trouxe, é verdade que não existem evidências arqueológicas do êxodo narrado na Bíblia? Depende como a pergunta é feita. Se a pergunta é feita no sentido romântico da palavra, uma pedra que disse, olha, os hebreus passaram por aqui. Não existe. Não existe. Mas se eu fizer a pergunta do ponto de vista técnico, arqueológico, sim, existem evidências de que houve um êxodo. Por que a diferença? É porque as pessoas, às vezes, que são leigas na área da historiografia, da história e da arqueologia, pensam muito no Indiana Jones, no filme A Múmia, que você chega lá e encontra pedaços. É bom deixar claro para o telespectador que está em casa que 90% da história antiga está completamente perdida. Por exemplo, eu não tenho nenhuma comprovação arqueológica que Alexandre o Grande esteve na Índia. Não existe nenhuma comprovação histórica. Aliás, a biografia mais antiga de Alexandre que nós temos data de 300 anos depois da morte dele. E a cópia manuscrita que eu tenho disso data de 600 anos depois, ou seja, da morte de Alexandre até 300 anos depois, eu só tenho uma pequena crônica babilônica que é incerta e as moedas que foram cunhadas depois. Eu não tenho nenhuma comprovação arqueológica. Nem por isso eu vou duvidar de Alexandre. Ninguém duvida. Mas duvidam dos textos Duvidam da Bíblia. Então, repetindo, do ponto de vista romântico, não tem confirmação do êxodo. Mas do ponto de vista historiográfico, o mesmo que eu aplico a histórias seculares, como de Alexandre, a de Roma, etc., sim, eu tenho evidências de que houve um êxodo como a Bíblia descreve. Que legal. E com relação à ressurreição, que eu mencionei há poucos instantes, né? O senhor foi brilhante na sua entrevista lá no Jô Soares, mostrando que a ressurreição de Jesus não pode ser vista apenas no ângulo da fé. Ou você crê pela fé ou não crê. A ciência aponta na direção de que houve uma ressurreição. O senhor pode resumir isso para nós? Claro, resumo. Eu pego uma coisa que os críticos muito tomam contra a Bíblia, e você em casa já deve ter ouvido falar disso, que é a relação às contradições e os escândalos que a Bíblia apresenta. Você já ouviu falar disso? Ora, os escândalos são a maior prova de que a Bíblia é verdadeira. Vejam bem, letra A. A ressurreição de Cristo, como está narrada nos evangelhos, tem pequenas discrepâncias, algumas contradições. Um fala que viram 2 anjos, outro que foi um anjo só, etc. Essas pequenas discrepâncias mostram que o texto não foi arranjado
não foi forjado para convencer ninguém, mas que aquele que montou o Novo Testamento os deixou tais quais chegaram até ele. E qualquer especialista em direito pode dizer que num depoimento, testemunhas se contradizem em pequenos detalhes. Eu posso ver a mesma coisa que o irmão, eu vou contar um pouquinho diferente e nenhum dos dois está mentindo. Segundo lugar, a Bíblia fala que os primeiros que testemunharam a ressurreição de Jesus foram mulheres. Ora, meu amigo, as mulheres no primeiro século não tinham um depoimento válido perante um tribunal. Se os evangelistas quisessem forjar uma história da ressurreição, jamais colocariam mulheres como sendo as primeiras a verem o ressuscitado. Terceira evidência que nós temos a respeito da ressurreição de Cristo. Aquela doutrina da ressurreição seria a pior coisa que os discípulos poderiam criar para tirar a vergonha da cruz. Deixa eu explicar rapidamente esse último ponto, que talvez é o mais importante deles. Acontece o seguinte: Jesus morreu crucificado. Disto, até os mais acirrados céticos não põem dúvida. Tá certo? Pode perguntar a qualquer ateu que Jesus morreu crucificado, até os mais acirrados críticos da Bíblia acreditam, ele morreu crucificado. E a crítica é, como ele morreu crucificado, era uma vergonha para o cristianismo isto. Então os discípulos tiveram que criar uma teoria, uma doutrina, uma história para apagar a vergonha da cruz. E quais as opções que eles teriam para criar essa doutrina? Eles podiam, por exemplo, falar da metempsicose, que a alma sai de um corpo e entra no outro. Se eles fizessem isso, teriam consigo, evidentemente, os discípulos de muitos gregos aceitariam isto, muitos gregos. Pitágoras, os pitagóricos, acreditavam que a alma saía de um corpo e entrava no outro. Eles podiam também defender a imortalidade da alma, que a alma de Jesus simplesmente saiu e foi para o paraíso, para o Éon e acabou. Eles ganhariam os platônicos. Eles podiam também defender a reencarnação, que Cristo reencarnou em alguma outra pessoa. Eles ganhariam principalmente aqueles da área da Pérsia. Ou eles podiam dizer que Jesus simplesmente morreu e acabou, não teve mais nada, ganhariam os pitagóricos. Mas dizer que Jesus ressuscitou, não ganhariam ninguém, porque a ressurreição era a filosofia, digamos assim, religiosa, mais rejeitada, mais criticada, mais ridícula. Então por que eles escolheram justamente esta? E o último argumento: quanto tempo dura uma mentira? Se eles sabiam que Jesus não ressuscitou e tiveram coragem de morrer posteriormente por causa daquele fato, ou eles eram loucos ou realmente acreditaram que algo de fato aconteceu. Eu poderia dar outros argumentos, mas esses são alguns elementos que apontam que aquela história é muito estranha para ser apenas um caso fictício ou um relato montado. E ainda no âmbito da ciência, né, da investigação do passado, existem documentos fora da Bíblia que atestam a ressurreição de Jesus? Sim, sim. Nós temos Flávio Josefo, tem o testemunho flaviano, que alguns colocam em dúvida. Esse testemunho é tão interessante que alguns chegam a dizer: não, Flávio Josefo não escreveu isto. O curioso é que dos manuscritos de Flávio Josefo que nós temos, todos contêm esse trecho, inclusive uma cópia em árabe feita por muçulmanos que não teriam nenhum interesse na ressurreição de Jesus. Existe, é claro, nesse texto apenas uma ou outra frase que é contraditada do ponto de vista da crítica textual, mas no seu todo ele é um documento coerente. Ele diz assim: por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, que fez grandes proezas. Muitos o seguiram e acreditaram, e ele foi crucificado por ordem dos nossos líderes. E muitos acreditaram que após morrer, passado o terceiro dia, ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. E a estirpe daqueles que se chamam cristãos, assim pelo seu nome, não deixou de existir até hoje. Isso é um ponto interessante. Flávio Josefo. Flávio Josefo não era cristão. Não era cristão, apenas para situar. Flávio Josefo era um judeu que se bandeou para o lado dos romanos, teve a desdita de testemunhar a destruição de Jerusalém no ano 70, e como ele viu o seu povo morrendo, para talvez fazer uma meia-culpa, resolveu escrever a Antiguidades Judaicas, a Guerra dos Judeus, como uma testemunha ocular, e ele escreve sobre Jesus. Há um outro documento um pouco controverso, mas eu gostaria de mencioná-lo. É a famosa Pedra de Nazaré. Ela está hoje no arquivo do Museu do Louvre. Essa pedra, é difícil saber qual foi o imperador que deu esse decreto, porque ela está quebrada, não dá para ler completamente, mas é uma pedra que está dizendo que os judeus não devem abrir túmulos e tirar corpos dali para benefício próprio. Estranha essa orientação, porque os judeus não tinham costume. Pelo contrário, é contra a lei. É contra a lei.
Por que um decreto de Roma proibindo os judeus de tirarem corpos para benefício próprio? Alguns historiadores são de opinião que ali nós temos a reminiscência de algum decreto baseado naquela ideia de que o corpo de Jesus foi roubado, como o Evangelho diz que os soldados foram subornados a dizer. Esta segunda evidência é um pouco mais estranha de se analisar, porque é fragmentária, mas a primeira de Flávio José, para mim, é muito importante. Perfeito, muito bom. Uma última pergunta minha, depois nós vamos ver as perguntas dos telespectadores, os objetos que o senhor trouxe, você não sai daí, hoje o programa está imperdível, né? Eu queria que o irmão explicasse, se é que é possível fazer isso mais ou menos rápido, o que é a tal da tradição adâmica? É um tema que o irmão explorou no seu programa de televisão, né, o Evidências. Evidências. Existe, a arqueologia prova que Adão existiu? De novo, essa questão da prova, ela tem que ser analisada. Vou responder rapidamente para você. Em primeiro lugar, é importante saber o que é prova. Se eu estou trabalhando com laboratório, a palavra prova tem um significado. Se eu estou na área das ciências humanas, a palavra prova tem outro significado. Por exemplo, se o entrevistado fosse um psicólogo, você não vai pedir prova psicológica como pediria para um químico ou físico. Você não vai pedir provas para um advogado como pediria, para uma pessoa da área de ciências exatas. Prova depende da área que está estudando. Tradição adâmica, estou trabalhando com história, então tem que provar comprovação histórica. A comprovação histórica não vai ser achar um DNA de Adão, que eu não tenho isto, uma fotografia dele, algo com a caligrafia dele, não é isto. Mas é interessante, analisemos. Se a história que a Bíblia apresenta no Gênesis, especialmente Gênesis 1 a 11, for uma história real, Adão estaria teoricamente no topo da genealogia de todos os povos, correto? Se Adão estiver no topo da genealogia de todos os povos, é inevitável que quando eu volto no passado, nas primeiras formas de escritas que esses povos deixaram, haja alguma reminiscência àquele ancestral comum. Isso é a lógica que diz. Com essa teoria, agora eu vou em campo. Eu começo a procurar os berços da humanidade quando a escrita foi produzida na Suméria. E eu acho muito interessante que quando você encontra a escrita na Suméria, muito tempo anterior à Bíblia, muito tempo, você vê registros como do Gilgamesh, Enuma Elish e outros mais que eu podia mencionar, que falam que o primeiro ancestral da humanidade foi Adapa. Outros dizem Adamá, Admuzi, que são nomes que por sua fonética lembram o hebraico Adam, que nós traduzimos por Adão. E as histórias se parecem, falam de um paraíso idílico chamado, olha o nome, Edenu ou Edim. Edim. E se você olhar em acadiano, Edenum e sumeriano, Edim significa planura cheia de água. O Éden, no hebraico, também significa planura cheia de água. Fala que os deuses criaram a humanidade, colocaram para trabalhar para eles. Vou dar só um exemplo, que senão o programa todo seria só nisso. O texto do Enuma Elish são 7 tabletes. Cada tablete conta um pedaço da criação. O 6º tablete conta da criação de Adapa e a humanidade. O 7º tablete é o tablete do descanso dos deuses. Não, sério, tá brincando. O 7º, só que aí tem uma diferença em relação ao texto bíblico. No 7º tablete, os deuses descansam porque agora a humanidade trabalha para eles, para servi-los. E como a humanidade faz muito barulho, eles resolvem destruir a humanidade por meio de um dilúvio. Então, que curioso, eu tenho contradições em relação à história bíblica, porque telefone sem fio, quem conta um conto, aumenta um ponto. Mas o núcleo permanece o mesmo. Um casal, um jardim paradisíaco que foi perdido, os nomes, 7 etapas, um dilúvio universal, uma torre. Olha, são muitos exemplos que nós poderíamos dar. E de povos que não tinham nada a ver com o hebreu. Nada. E permita uma coisa, os críticos, antes dessas descobertas, diziam que a história bíblica foi inventada pelos hebreus. Depois que essas evidências surgiram na Suméria, os críticos mudaram. Não. A história bíblica plagiou aquilo ali. Só que tem uma outra coisa que eles não respondem. Nós temos as mesmas histórias espalhadas em mais de 350 etnias fora do Oriente Médio. Então, realmente, do ponto de vista historiográfico, houve uma história real, da qual várias outras derivaram, e distorções, evidentemente, acontecem a partir daí. E é isso que a gente chama de tradição adâmica. Isso que eu chamo de tradição adâmica. Portanto, a ciência confirmando os relatos. Eu não me surpreendo, então, de encontrar fora da Bíblia
elementos que inventou a Bíblia. E, biblicamente, eu estou bem com isso, porque o próprio Senhor Jesus falou que ele tinha ovelhas de outro aprisco que não fosse de Israel. Deus sempre espalhou. Então, mesmo aquele pagão, embora a nossa temática não seja missiologia, mas certamente o telespectador em casa deve ter ouvido falar de algum caso de missiólogo, de missionário que chegou num país que o pessoal era completamente pagão e se surpreendeu ao chegar ali e encontrar questões bíblicas. Por exemplo, na África, perto de... Daqui a pouquinho vem o nome do país. Daqui a pouquinho vem, fugiu agora, onde o povo tinha o costume de uma vez por ano pegar 2 galinhas. Uma galinha ele sacrificava. A outra ele apenas confessava os pecados e soltava a galinha no mato. Da onde que esse povo teve essa ideia que é muito parecido com o dia do Yom Kippur, o bode emissário. Eles falam que eram tradições que vinham dos ancestrais, e eu podia dar vários outros exemplos. Então Deus deixou a sua luz, mesmo nos povos pagãos, para que antes que o evangelho chegasse completamente, eles já pudessem tomar uma decisão perante Deus. O fator Melquisedeque lembra um pouco. Esse é Don Richardson. Eu não sei se eu posso fazer essa propaganda, mas eu recomendo, leia esse livro, Don Richardson, O Fator Melquisedeque. Vale a pena ler esse livro. Ele passou por aqui. Ele passou. Passou. Quando esteve no Brasil, Exato. esteve aqui. Como a gente quer fazer com o Rabino, que o senhor disse que está vindo. Esse é o arqueólogo. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, o Dr. Rodrigo vai mostrar um desses tabletes que ele mencionou aqui, com escrita cuneiforme, lá da Suméria. Você vai ver vários outros objetos. Enfim, fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com o programa. Vejam só, agradecendo o carinho da sua audiência. Muito obrigado por nos acompanhar. Estamos hoje recebendo com muita alegria e muita honra, né, o pastor Dr. Rodrigo Pereira da Silva, que é doutor em teologia bíblica, pós-doutorado em arqueologia bíblica, graduado em teologia e filosofia e uma simpatia, professor magnífico de arqueologia bíblica, que ele é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e está conosco aqui, repartindo um pouco do conhecimento que ele tem, mostrando como a ciência arqueológica se articula em relação àquilo que a Bíblia afirma. E até onde ele conclui, a arqueologia só confirma o que a Bíblia diz. Só confirma. A arqueologia não vai confirmar 100%, porque nós não temos 100% dos achados. E como eu falei, a história antiga, 90% dela está perdida. Seja por ação do tempo, ladrões de sepultura, guerras, terremotos, desconhecimento. Mas o pouco que se descobriu confirma. Agora é bom uma correção. Não é objetivo da arqueologia confirmar a Bíblia. Permita-me apenas esclarecer isso para o telespectador. Nunca diga essa frase. A arqueologia confirma a Bíblia. Eu vou dizer a você por quê. Em primeiro lugar, por uma questão de fé. A Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, a autoridade máxima é Deus. Por exemplo, quando um guarda de trânsito fala que você estava numa alta velocidade, o guarda de trânsito ele tem fé pública, ele não precisa provar. Você que tem que provar que ele está errado, porque ele é autoridade. Se ele tiver que provar, ele deixou de ter fé pública, deixou de ter autoridade. Se Deus tem que provar que ele é Deus, ele já não é mais a autoridade suprema. Então a arqueologia bíblica, ela nada mais nada menos ela também não pode provar que Jesus é o Filho de Deus, ela não pode provar a Trindade, foge a arqueologia isso. Qual é o objetivo dela? Ela ajuda a confirmar se aquelas histórias que a Bíblia escreveu aconteceram de fato. Aí eu faço a analogia. Se as histórias são reais, a teologia que se assenta sobre essas histórias também será real. Este é o ponto. Vamos mostrar alguns objetos. Sim. Começa com esse tablete de cuneiforme. Eu tenho 3 tabletes aqui que eu trouxe. Este aqui que vocês estão vendo na mão, vou mostrar para essa câmera aqui, é uma das mais antigas formas de escrita que nós temos na humanidade, assim que eles escreviam. Abraão aprendeu a escrever dessa maneira em Ur dos Caldeus. Estão vendo? Este aqui é um recibo da venda de uma vaca que foi doado o dinheiro para o templo em Nippur. Por que eles guardavam o recibo disso? Isso aqui país? Isso aqui hoje seria o Iraque. Né? Nippur seria no passado a Mesopotâmia. Estava a Suméria, de Abraão mesmo. Perto de Ur, Erech, aquela região ali. Se você quer situar hoje no mapa, você pode ir ali mais ou menos o Iraque, Irã, tá certo? Aquela região ali. Por que eles guardavam esse tipo de recibo? Isso é barro? Isso é barro. Por que eles guardavam esse tipo de recibo? Agora, curiosidade. Abatimento de imposto de renda. Já existia isso? Já existia naquela época. Esse aqui... Isso é nota fiscal paulista? Nota fiscal paulista. Já havia na época, viu? Já havia, batia. Porque o que você doava no templo, você não pagava imposto. Então, eles guardavam o recibo. Este outro aqui é um documento médico
tá certo? Ele mostra como é que as cirurgias deviam ser prescritas, medicamentos, as receitas já eram com letra ilegível naquela época. Exatamente, desse jeito. Agora, interessante, eu tenho no nosso museu lá, uma outra cópia. O senhor sabe ler isso daí? Esse não, ele é acadiano. Qual a diferença do acadiano? Aqui está em sumeriano. O acadiano e o sumeriano são escritos com os mesmos caracteres, mas são línguas diferentes. É como, por exemplo, o alemão e o português. Você usa as mesmas letras, mas são línguas diferentes. O acadiano, que eu consegui ler o acadiano e hieróglifos. Pois não. O acadiano e o hieróglifo. O acadiano era dito na época de Daniel. O sumeriano na época de Abraão. Agora, preste atenção, você que está em casa, você nota que alguém pegou uma cunha e foi fazendo as letras aqui, estão vendo? Sim. Que na verdade são sílabas, é uma língua silábica. Como ele usava cunhas para fazer isso, esse tipo de escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme. Então, cuneiforme não é um idioma, não é uma língua, cuneiforme é o estilo da escrita que era feita com cunhas ainda na argila. E é a mais antiga escrita que se tem notícia. A mais antiga, 2.500, 2.300 a.C. Tem um tablete muito parecido com esse, por exemplo, que é o código de Eshnuna. Eles também escreviam os códigos, as leis, em pedra. Olha como é que ele me ajuda a entender o comportamento, o costume bíblico. Que, aliás, esse é outro objetivo da arqueologia. Ela ajuda você a entender culturas e costumes bíblicos. Posso dar um exemplo? Claro. No código desse tamanho, chamado Eshnuna, aliás, uma curiosidade, os 10 mandamentos poderiam ser 2 pedras desse tamanho. Opa! A gente imagina aquele filme, Moisés carregando aquela coisa lá com quase 80 anos, 10 mandamentos. E por que Deus fez na pedra? Justamente eles tinham esse costume da preservação. Podiam ser 2 pedrinhas desse tamanho, os 10 mandamentos. Nesse código de Eshnuna é dito o seguinte: se eu tiver uma propriedade e lhe vender a propriedade, hoje eu ganho uma escritura, um papel. Naquela época, eu ganharia um ídolo. E cada propriedade tinha um ídolo típico daquela propriedade. Então havia milhares de ídolos, cada ídolo de uma propriedade diferente. Nós temos no Museu do NASP, daqui a pouquinho vamos falar do Museu do NASP, alguns ídolos originais. Os irmãos só não se assustem, que alguns vão lá e falam assim: puxa vida, mas a gente aprende na igreja a fugir dos ídolos, chega no NASP, está cheio de ídolos. Mas é um museu. É um museu, né? É um museu arqueológico. Então, se eu tenho um ídolo daquele, eu guardo com muito carinho ou escondo na terra. Por quê? Numa demanda judicial, o juiz perguntará: quem tem o ídolo? Eu. Então você é o dono da terra. Se quem tem posse do ídolo é o dono da terra, esse tipo de ídolo é chamado de terafim, nós entendemos um episódio bíblico. Qual episódio bíblico você pergunta em casa? O da Rebeca. Rebeca, quando Labão deu falta dos ídolos, Rebeca havia roubado os ídolos do pai. Para quê? Para entregar Jacó. Nós lemos isso rápido na Bíblia e pensamos que Rebeca fez aquilo por uma questão de idolatria. Não foi por uma questão mercantilista. Ela queria roubar o certificado das terras para posteriormente entregar a Jacó e fazê-lo dono das terras de Labão. Uma vingança pela vingança do pai. Porque o pai havia trocado ela pela linha. Corrigindo, uma vingança pelo engano do pai. Só que, o que o Labão fez? Correu, colocou uma pedra e fez Jacó jurar que não passaria dali. E esses ídolos são pequenos. Aí eu entendo por que na Bíblia fala que ela colocou embaixo do animal e falou: pai, eu estou menstruada, não posso movimentar. Que ele queria revistar, né? Queria revistar. Então o motivo daqueles ídolos ali não era um motivo religioso, cultico, mas era mercantilista. Era, na verdade, um comprovante de propriedade da terra. Exatamente. Né? Quer ver outra coisa? Em Israel, a gente nota, quando a gente imagina, por exemplo, fazenda, Jesus conta muita história de semeador, de fazenda, o filho pródigo. A gente imagina aquele campo, até muitos livros desenham, aquele campo retinho. Israel é um lugar cheio de colinas. A maior parte das fazendas não eram retas. Você quer saber em casa como era? Eu vou fazer o desenho com a mão aqui. Eram assim, como se fossem pequenas escadas. Então ele fazia aqui, colocava pedras, fazia um caminho aqui, outras pedras, como se fossem terraças. Certo. Não sei se o telespectador em casa imagina. No Brasil nós temos alguns lugares que fazem assim. Você põe uma murada de pedra para não colapsar a terra, faz um caminho, outra murada de terra, outro caminho, faz aqueles degraus. Nesse degrau que o semeador vai jogando a semente, plantando. Aí nós lembramos a parábola de Jesus. Certo. O semeador jogou uma semente, caiu nas pedras, óbvio, naquele cenário. Eu entendo por que cai nas pedras. Nos espinhos, outra caiu na terra fofa, outra caiu na terra mais rasa.
a parábola fica muito bem. Então a arqueologia ajuda a ler a Bíblia tridimensionalmente. Agora, esses tabletes que o irmão trouxe, eles pegavam argila mole, faziam com a cunha as letras e depois cozinhavam para transformar em cerâmica. Exatamente. Na verdade, alguns cozinhavam, outros eram secos ao sol. Alguns tabletes foram preservados justamente por quê? Por causa da guerra. Porque quando um outro grupo chegava e incendiava aquela cidade, aquele tablete era queimado, então a argila que já tinha sido seca, queimava, aquele virava pedra, duro e preservava até hoje. Por exemplo, eu tenho um outro tablete aqui, esses que eu trouxe são cópias, mas lá nós temos originais. Certo. Só por uma questão de segurança eu trouxe cópias. Este aqui, deixa eu mostrar correto, ele mostra muito nitidamente as cunhas. Isso aqui, sabe o que é? Isso aqui que você está vendo é um tablete de cálculo matemático. Aqui para fazer cálculos matemáticos, para fazer transações comerciais. E na Babilônia, uma coisa que me chama a atenção... Mas você sabe que não está de cabeça para baixo. É porque o sentido das letras é o mesmo do acadiano. Aí fica claro, fácil para eu ler. Natural. Agora, o curioso disso aqui é que você tem um número especial para a matemática babilônica. O 6. O 6 era um número sagrado para eles, era o número do panteão divino. A medida da estátua, da imagem que Nabucodonosor ergue, são 60 côvados por 6. Aí nós entendemos por que no Apocalipse o número da besta é 666. Não 666, como alguns dizem. É um múltiplo. Por quê? A Bíblia foi escrita pegando aquela cultura. O Apocalipse, o anticristo lembra o Babilônia, que destruiu o povo. Então, quando essa cultura é levada em consideração, mesmo na interpretação profética, escatológica, faz um sentido muito grande, mas às vezes ignora-se isso. Alguns falam, não, o número da besta é 666, é código de barras. Mas não era isso, era um múltiplo de 6, oriundo desde a Babilônia, que é o panteão dos deuses. Então o Apocalipse 13 faz uma ponte, eu descubro pela arqueologia, com Daniel, capítulo 3, onde os amigos de Daniel são obrigados a adorar a imagem do Nabucodonosor, senão ia morrer. No Apocalipse, o anticristo faz uma imagem. Então, a Bíblia, ela é linda de ser estudada entre si e no contexto arqueológico que a secundava. E para o senhor, o que é esse 666? Agora a pergunta vai, mas eu vou responder, não vou fugir não. Na minha opinião, o 666 é o número de um poder, representa um poder que sairia do cristianismo, apostataria do cristianismo, se uniria com Roma e, no fim dos tempos, causaria a perseguição ao povo de Deus. E por que eu deduzo isso? Porque João fala que o anticristo já estava surgindo na época dele. Havia apenas algo que o detinha. Paulo fala da grande apostasia. E a igreja cristã, durante toda a sua idade, sempre fez um vínculo entre o anticristo e Roma. Então, por isso, eu respeito outras opiniões, mas eu tenho dificuldade de ver o anticristo como sendo um ateu, como sendo um computador, como sendo a União Soviética. Para mim é um poder que saiu do cristianismo, apostatou dele, se juntou com Roma, modificou a doutrina, tentou segurar a Bíblia e no fim dos tempos voltará para perseguir o povo de Deus. Perfeito. Vamos ver, nós temos um vídeo tirado, inclusive, do seu programa de televisão, que a gente quer mostrar e o senhor vai comentando. É um vídeo sem áudio, né? Pode soltar aí, Ana? O que é isso aí, doutor? Essa é uma maquete que está no Museu de Israel, um dos principais museus de arqueologia do mundo, e você está vendo o templo da época de Jesus. Esse telhado vermelho é o pináculo do templo. Lembra que o diabo leva o pináculo do templo e o manda saltar dali? Nós temos então o pátio, onde ficava o povo. Depois eu quero fazer uma menção interessante sobre o pátio. Esta é a porta de Sha'ar HaHarmim, em hebraico, ou porta dourada, como nós a chamamos. Existe uma profecia sobre essa porta no livro de Ezequiel, que se der tempo eu vou comentar também. Volta lá na porta e para lá. Essa porta, então, ele vai voltar ali e eu quero contar isso para o telespectador em casa. Eu vou resumir que o senhor fala que é uma porta, mas ela está fechada. Ela está fechada. E por que está fechada? Quando Jerusalém foi construída, ela tinha várias portas. Esta aí. Na época bíblica, o norte era o símbolo da destruição, tá bom? Esta porta está voltando para o Oriente. E na época bíblica, sempre tinha a ideia que o Oriente é da onde viria o Messias. Sempre assim. Tá bom? O Jardim do Éden foi plantado na banda do Oriente, o anjo selador de Ezequiel vem do Oriente, no Apocalipse vem do Oriente. E se o telespectador olhar bem em casa, em frente tem um 3 deitado, estão vendo? O umbral parece um 3 deitado, parece até a marca de uma rede de hambúrgueres que todo mundo conhece. E aqui na frente tem um cemitério muçulmano. Por que esse cemitério foi construído?
É interessante que em 1548, Suleimã o Magnífico construiu estes muros, refazendo os muros de Jerusalém. Atrás dessa porta está o Domo da Rocha, que vai aparecer em seguida no vídeo, que é um templo muçulmano muito importante. Mas quando Suleimã esse é o templo. Quando Suleimã estava construindo aquela porta para dar acesso ao templo, algumas pessoas chegaram para ele e falaram assim: não abra essa porta. Por quê? Existe uma profecia dos judeus que o Messias deles passará aqui com um grande exército e entrará em Jerusalém. Ele falou: Não, então coloca tijolo de cima embaixo. E fechou a porta. Até hoje. Curioso que James Fleming, um arqueólogo que trabalhava no Instituto Albright de Jerusalém, em 1969 estava fotografando aquela porta da Misericórdia. E ele caiu, que lembra que é um cemitério ali? Sim. Ele caiu embaixo. E ele percebeu que embaixo daquela porta que nós vemos, existe uma outra porta dos tempos de Cristo que foi bloqueada. Uma coisa importante que eu esqueci de mencionar. Por que Suleimã mandou fechar a porta e colocar um cemitério aqui? Porque considerando que o Messias é rei e sacerdote, como sacerdote ele não pisaria em cemitério. Então ele quis impedir a profecia de cumprir. Mas curioso que a porta pela qual Jesus passou está embaixo daquela também bloqueada. Quando eu vou ao livro de Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 a 3, eu descubro uma profecia magnífica. Ezequiel tem uma visão de Jerusalém, como estava no seu tempo. O anjo mostra o templo para ele, mostra as ruas, e quando o anjo passa pela porta oriental, ela está fechada. Ezequiel toma um susto, porque se a porta está fechada, o Messias não vem, a salvação não vem. Então, você pode conferir em casa esse texto bíblico, ele diz assim: fez-me o homem voltar para a porta exterior do santuário que dá para a banda do Oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, ninguém jamais entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, passou por ela, por isso ficará fechada. Quando Jesus vem de Betânia e entra em Jerusalém, ele vem do Monte das Oliveiras e entra pelo lado oriental. Ele só pode entrar naquela porta. Os discípulos ficavam gritando: Baruch, Rabá, Beshem, Adonai, que em hebraico, bendito que vem em nome do Senhor. E os fariseus: manda os teus discípulos se calarem. Ele fala: ainda que eles se calem, as próprias pedras clamarão. Ele passa pela porta. No ano 70, os romanos destroem a cidade, bloqueiam aquela porta. Os muçulmanos vêm depois, constroem a muralha, constroem uma segunda porta por cima, também a bloqueiam. E até hoje ela continua fechada em depoimento que o Senhor, Deus de Israel, passou por ela. Amém. Glória a Deus. O senhor já teve muitas vezes em Israel, né? Já tive 13 vezes lá. O senhor falou que ia falar sobre o pátio do templo. Mostra de novo a imagem do templo. E enquanto eles estão buscando a imagem, eu acho que a arqueologia ela é importante até na exegese bíblica. Os exegetas, por negligenciarem a arqueologia bíblica, às vezes perdem um pouco da riqueza do texto. Eu acho que a exegese ajuda. Exatamente. Se você olhar, o telespectador olhar, você está vendo o núcleo, o templo central está, na verdade, à direita do vídeo, não é isso? À direita do vídeo você tem o templo, aquela porta, isso, se puder andar um pouquinho, está ótimo. Você tem uma porta, isso, pode congelar aí, por favor. Você então tem um lugar santíssimo, onde está aquela porta dourada ali, não é? Lugar santíssimo, onde entrava o sumo sacerdote. E onde ficava a arca antigamente. A arca, exatamente. Na época do Novo Testamento, a arca tinha desaparecido. Certo. Mais à frente aqui, você tem um outro pátio, onde o sacerdote e os homens judeus também podiam entrar. Mas se você olhar, você tem os muros aqui desse pequeno santuário, tá bom? Lá no fundo você tem uma série de colunas, uma colunata. Do lado de fora do santuário, o vídeo não está muito nítido, mas se você olhar bem, tem uma pequena mureta, uma muralhazinha bem pequena. Ela para localizar você em casa, você tem aí a tarjeta Vejam Só. Logo acima da tarjeta Vejam Só, você vai ver uma linha, a sombra de uma linha. Sim. Este pequeno muro é chamado de Soreg. E ali havia uma inscrição escrita em grego: se você não for judeu e ultrapassar esse espaço, você estará atraindo a morte para si mesmo. Ô, louco! E duas dessas inscrições foram encontradas. Uma está no Museu de Istambul, outra está no Museu de Israel, que nós vimos lá. Paulo teve um problema quando ele levou um jovem para ali, no templo, o livro de Atos fala, um jovem de Éfeso, e os judeus queriam apedrejar Paulo, dizendo que ele estava colocando um incircunciso
no lugar do templo. Você em casa deve lembrar desse episódio. Exato. Justamente por causa desse episódio que a arqueologia me descreve, eu compreendo a passagem de Paulo aos Efésios, quando ele diz que Cristo em sua carne derrubou o muro de separação que havia entre nós e os gentios. Então o pátio dos gentios ficava do lado de fora. E aquela mureta ali, chamada Soreg, era o muro de separação. E Paulo, talvez lembrando um problema justamente com um Efésio, usa essa ilustração para falar: Cristo derrubou na sua carne o muro de separação que havia entre nós os gentios. E o mais interessante, pena que no vídeo ali não mostra, quando eu vou com grupos a Israel, eu mostro para eles que do lado de fora, porque em Israel tem 3 coisas, pastor, que eu gosto de fazer bem questão e cuidado. Porque há muitos grupos indo a Israel, permita-me fazer uma declaração aqui. Às vezes em Israel você vai ver muito mito, dependendo do guia que você pegar. Os guias são sérios, mas como toda profissão, há profissionais e profissionais, se você quiser, ele vai mostrar para você a cadeira que Jesus sentou. E eu vejo evangélicos que, perdoe-me falar assim, transformam Israel numa idolatria. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho um amor tremendo por Israel, porque meu Jesus esteve lá. Então tudo que lembra alguém que você ama tem um significado especial. Se esse relógio for um relógio do seu pai, que antes de morrer deixou, o senhor vai usar esse relógio com muito carinho, porque lembra o seu pai. Mas cuidado para não transformar isso em idolatria. Meu irmão, você que está em casa, aprenda uma coisa. A diferença entre o veneno e o remédio é uma questão de dosagem. Eu não acho problema em você ser batizado no Rio Jordão. Eu já fiz batismo no Rio Jordão. Mas achar que a água do Rio Jordão é mais sagrada do que a água daqui, achar que a pedra de Jerusalém tem... Isso é idolatria. Jesus condenou isso. Então alguns que vão lá ficam vendo a via dolorosa e beijam o chão. Católicos e evangélicos, eu já vi. Não, aí não. Você vai ver 3 coisas em Israel. Coisas que são mito, tradição, que é só para você aprender que aquilo não tem sentido. Por exemplo, a pedra da ascensão de Jesus, que tem 2 afundados, que é de onde Jesus tomou um impulso para subir ao céu. Ridículo. Você vai ver coisas que são possíveis. Olha, foi por aqui que Jesus esteve, mas não posso afirmar onde. E coisas que dá para eu marcar com um X. Uma que dá para eu marcar com um X é do lado de fora, a porta de Uda, com escadarias do segundo templo. Ali eu posso marcar com um X, ali Jesus esteve. E logo ali, há poucos anos agora, descobriram vários tanques de purificação judeus, chamados mikvaot, ou mikvet, que eram os tanques onde os judeus se purificavam, muitos, que ficavam na parede do templo. Sabe qual foi a minha dedução? O livro de Atos fala que no Pentecostes converteram na primeira leva 3.000 pessoas. E Pedro batizou 3.000 pessoas. Para batizar 3.000 pessoas, tinha que ter muito tanque batismal. E eles estavam na boca do templo. Onde estavam? Então, quando eu levo um grupo, eu mostro aqui é o lugar onde o Pentecostes aconteceu, porque no cenáculo, depois Pedro traz, e aqui batiza as pessoas. E pastor, permita-me transmitir isso para você e para o leitor, para o telespectador em casa. É uma emoção, porque você sabe que a história bíblica, ela não é uma ficção. Deus esteve aqui, Ele sujou os pés na poeira deste mundo. Deus é tão real que quase dá para tocá-lo. Amém. Então eu amo Jesus, eu amo lá e é muito bom. Desculpe que eu acabei me empolgando, mas isso é arqueologia, viu? Não, se não se empolgar com isso... Ai. Seu João, cadê as perguntas dos telespectadores? Eu não me... põe uma então, Ana, enquanto o João acha aqui no tablet. Vamos lá. Eu gostaria de saber se temos hoje publicações na área arqueológica onde pudéssemos estar buscando sobre as novas descobertas nessa área, o que a gente tem de novo no mercado editorial a respeito de material arqueológico. Bom, é ruim fazer propaganda em causa própria. Respondendo ao telespectador, eu tenho um livro publicado chamado Escavando a Verdade. Foi publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Se alguém tiver interesse, eu não sei se eu posso... Pode. No Merchan, você pode fazer de 2 maneiras para adquirir esse livro. Escavando a Verdade, onde eu conto a arqueologia bíblica e os principais artefatos que confirmam a historicidade bíblica. Você pode ligar para o telefone 19 3858 9036. Repetindo, 19 3858 9036, ou então entrando no site www.cpb.com.br. www.cpb.com.br, Escavando a Verdade, Rodrigo Silva. Um outro livro muito bom são Descobertas dos Tempos Bíblicos, de Alan Millard, da editora Vida.
da editora Vida. A editora Vida Nova também tem publicado alguns materiais muito bons. A CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, também publicou o livro As Pedras que Clamam, de Randall Price. Então, esses são alguns exemplos de material evangélico que tem em português e acessível ao telespectador. Amém. Tem uma pergunta aqui, com certeza de alguém que já esteve em Jerusalém. Ele chama-se Adão, mora em São Paulo. Em Israel existem 2 santos sepulcros. Gostaria de saber do arqueólogo qual deles é o verdadeiro e qual deles foi construído primeiro. Isso é possível? É impossível. Nós não sabemos, Adão. Quando ele falou o Adão que teve em Jerusalém, eu falei que esse é o Adão que teve no Éden, né? Pois é. Adão, nós não sabemos com certeza aonde era o lugar que Jesus foi crucificado. Deixe-me aproveitar o ensejo da sua pergunta apenas para esclarecer um outro erro. Não existe Monte Calvário. Se você olhar bem no Evangelho, em nenhum lugar a Bíblia fala o Monte Calvário, o lugar da caveira. A tradição Monte Calvário, quem criou foi Cirilo de Jerusalém, no V século, que ao fazer uma homilia, resolveu falar do Monte Sinai, onde foram dados os 10 mandamentos, e o lugar onde Cristo morreu. Então falou Monte Sinai, Monte Calvário. E este erro acabou ficando, como, por exemplo, até hoje também, nós chamamos os nativos da América de índios. Mas isso é um erro pentencinário, porque Colombo pensou ter chegado às Índias, mas nem por isso vamos mudar. Fique tranquilo, na Igreja Adventista, nós temos um hino muito bonito que canta Monte, Monte do Calvário. Continua cantando, não é heresia, tá certo? Só que você saiba que, no máximo, poderia ser uma colina pequena. Os romanos não crucificavam pessoas em cima de montanhas. É uma tradição, na Bíblia não fala Monte Calvário. E qual era esse local da caveira? Nós não sabemos. E talvez até por uma providência divina. Os cristãos primitivos não estavam muito preocupados com essas peregrinações que eu falei de tendência idolátrica. Por isso que eles não preocuparam em ficar marcando aqui Jesus sentou, aqui Jesus esteve, até para talvez não virar uma romaria para lá. Hoje, há 2 principais lugares que as pessoas pensam que poderia ser o Calvário. O mais antigo, já que você perguntou qual foi construído primeiro, o mais antigo é a Igreja do Santo Sepulcro, que fica dentro de Jerusalém, que foi construída por ordem de Helena, a mãe de Constantino, no IV século. Mas a tradição também é muito mística. Helena, com 70 anos, foi para Jerusalém com um grupo de homens, e Macário, que era um bispo que estava com ela, Eusébio de Cesareia também conta um pedaço dessa história, diz que o Espírito Santo mostrava para Helena as coisas. Então acharam um fosso mal cheiroso, perto da antiga Hélia Capitolina, e lá havia 3 cruzes. Trouxeram a mulher doente, deitaram na primeira cruz, não aconteceu nada, na segunda não, na terceira acharam a cruz de Cristo. Pedaços dessa cruz estão por toda a parte. Hoje, com as cruzes de Cristo encontradas por aí, eu faço 4 arcas de Noé, com tanto pedaço de cruz de Cristo. Aliás, Lutero já ironizava que há tantos ossos de santos na Europa que só na Espanha você pode encontrar 15 dos 12 apóstolos. Então, não posso basear nisso. A única coisa que eu posso dizer é que realmente, aonde está a Igreja do Santo Sepulcro, havia túmulos da época de Jesus, e na época de Jesus, a Igreja do Santo Sepulcro ficava fora da cidade. O outro lugar é mais recente. No século XIX, o general Gordon estava em Jerusalém e olhou, perto da porta de Damasco, no lado oriental da cidade, uma pequena rocha que ele achou que parecia uma caveira. Hoje é um ponto de ônibus. Então, os anglicanos compraram ali a região e realmente ali tem um jardim, tem um túmulo. Então, deduziram que poderia ser o lugar da caveira de Jesus. Mas mesmo os que cuidam do jardim de Gordon, eles não afirmam que lá era o Calvário. Mas é um lugar lindo para meditar. Esse lugar eu faço questão de levar o grupo lá, porque é gostoso, você medita, o pessoal não cobra nada, são missionários ingleses voluntários, muito bonito. Agora, então, do ponto de vista arqueológico, eu não posso dizer para você se é o Calvário de Gordon, se é o Santo Sepulcro ou se não é nenhum dos dois. Mas uma coisa eu posso afirmar, ele morreu e ressuscitou. E isto é o que interessa à nossa fé, o túmulo está vazio. Agora, o Calvário de Gordon para meditação e relembrar a morte e ressurreição de Jesus é um lugar espetacular. Luiz Fernando, de Itajubá, nas Minas Gerais. Conforme fora dito pelo Senhor Jesus em Lucas 19, que as pedras clamariam se as pessoas se calassem, pode-se dizer que descobertas arqueológicas têm feito, de alguma forma, esse papel evidenciado ao mundo, principalmente aqueles que negam a autenticidade da Bíblia em relação à criação do homem, sua história, a vida, a morte e ressurreição de Jesus? Olha, Fernando, eu acredito que sim, até
Não sou profeta nem filho de profeta, mas antevendo a sua pergunta, eu acabei fazendo essa menção aqui, quando eu me referi a Jesus entrando ali. Do ponto de vista exegético, alguns exegetas pensam que quando Jesus falou assim, ainda que eles se calem, as próprias pedras clamarão, Jesus estaria se referindo aos gentios que pregariam a mensagem, caso os filhos se calassem, porque na tradição judaica havia diferença entre os filhos e as pedras. Aqueles que eram filhos de Deus, através da descendência de Abraão, eram filhos. E aqueles que não eram filhos de Deus, eram pedras. Por isso que Paulo fala de uma maneira até irônica, vocês esquecem que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Pedras, símbolo dos gentios. Mas a própria exegese não nega também a possibilidade de uma aplicação segunda, uma dupla aplicação. Porque Jesus no grego usa bem ali o tauta. Estas pedras clamarão, né? Então eu, sem quebrar a interpretação exegética primeiro, Jesus pode ter dado um duplo sentido. Os gentios vão pregar e essas pedras vão proclamar que eu sou o Messias. Então, ainda que seja do ponto de vista homilético, eu vejo sim uma referência arqueológica a isso aí. A gente vai para o intervalo, voltamos já com o último bloco dessa rica entrevista com o Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo bíblico. Estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje uma entrevista com um arqueólogo da Bíblia, o arqueólogo bíblico, vamos chamar assim, né? O Dr. Rodrigo Silva, ministro e professor de teologia e ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos recebendo com muita alegria o irmão e ele trouxe alguns objetos, né? Que ele já mostrou alguns e tem um pergaminho, é isso? Tem, eu trouxe aqui. No início do programa, nós falamos para vocês a respeito da escrita. Isso. Para lembrar o telespectador em casa, nós falamos que a escrita começou na Suméria, no 3º milênio a.C. Agora eu vou falar da escrita dos tempos do Novo Testamento. Aqui eu tenho nas mãos, vou mostrar aqui nessa câmera, como seria uma caneta dos tempos do apóstolo Paulo. Você nota que, na verdade, era uma haste, como se fosse um pedaço de bambu, de cana, cortado aqui, bem simples. Mas isso que era tão simples, custava muito caro. Porque era muito fino ter isso aqui, e a tinta, que eu tenho também um pouquinho de tinta aqui, essa tinta feita do mesmo tipo de tinta que era da época do apóstolo Paulo, vou virar aqui para vocês podem ver, ela era feita de fuligem das lamparinas, misturada com outros elementos. Então, telespectador, ter um pouquinho de tinta assim e uma caneta já era algo tremendamente caro. Além disto, para escrever, você tinha o papiro, que era produzido no Egito, caríssimo. Eu acabei esquecendo de trazer a folha de papiro. E você tinha o pergaminho. Eu tenho aqui uma folha de pergaminho, vou mostrar na câmera. Mas você vai ver que ele é bem duro, porque o pergaminho era feito de pele de animal. É o couro, é o couro. Agora, esse pedaço de pergaminho que eu tenho aqui na mão, só esse pedaço aqui, custava uma média de 2 a 3 denários por dia. Um pedaço, perdão, deixa eu me corrigir. Esse pedaço de pergaminho podia custar de 2 a 3 denários. Às vezes podia 3 dias 11, de trabalho. 3 dias de trabalho. Esse é o ponto. 3 dias de trabalho para ter uma folha de papel. Então não era todo mundo que tinha papel em casa. Hoje, se eu falar com o telespectador, pega um pedaço de papel aí, toma nota. Isso era impossível naquele tempo. Então, como seria se eu quisesse mandar uma carta para você que está em casa, como o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, a carta aos Tessalonicenses, aos Colossenses, ou os Evangelhos, etc, etc. Como faria? Em primeiro lugar, tinha que se contratar um escriba. Mas o apóstolo Paulo sabia escrever? Sim, ele sabia escrever. Mas o fato de saber escrever não implicaria que você tinha material para escrever e que você estivesse escrevendo todos os dias. Por exemplo, uma pessoa que fala inglês e está todos os dias em contato com o inglês, mantém muito mais fluência na língua do que aquele que aprendeu inglês e fala uma vez por ano e olhe lá. Então a pessoa que sabia escrever não escrevia todos os dias. Então, como era o processo de uma escrita? Eu contratava o escriba, ele viria com uma tabuleta, essa tabuleta era encerada. Você em casa já ouviu falar em taquigrafia? Acho que as pessoas hoje já não conhecem mais isso, né? Taquigrafia. Na época, no passado, até um passado recente, quando nos tribunais, antes do computador ou do gravador, as pessoas iam falar alguma coisa, o taquígrafo era aquele que com sinais, ele escrevia tudo que a pessoa está falando, a velocidade que ela está falando. Então havia isso na época de Paulo, ou também chamado de amanuense. Ele viria com aquela tábua de argila, uma tábua de pedra, uma tábua de madeira,
revestida de cerâmica e com um estilete, tanto é que chama estilos em latim, ele ia escrevendo de maneira taquígrafa tudo que eu ia editando. Então, prezados irmãos de Éfeso, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, etc, 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 tal. Depois que ele escrevia tudo rápido ali, ele lia para mim ou eu lia. É isso mesmo que você quer escrever? Não. Ao invés de colocar da parte de Cristo, eu quero colocar do Senhor Jesus Cristo. Ele raspava ali e corrigia. Não tinha problema, quantas vezes fosse necessário. Depois daquilo ele lia, eu concordava, ele levava para casa, passava limpo no olhando papel, na tinta. Depois que ele trazia isso escrito para mim, eu lia, concordava, assinava embaixo, enrolava, colocava um pequeno selo, você vai ver aqui, olha, um selo que lacrava. Então esse selo era quebrado, porque só a pessoa que recebia podia ler. Lembra que no Apocalipse tem os 7 selos? Sim. A pessoa quebrava aqui e lia aquele conteúdo para a igreja. Então, por isso que você lê em casa, o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Romanos. Mas se você olhar, não foi Paulo que escreveu os Romanos. Que isso, pastor? Mas que heresia? Não, olha lá. No final de Romanos diz, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo. Na outra ocasião, Paulo fala, veja com que grandes letras, a assinatura de punho próprio. Agora você vê em casa o trabalho que deu para Paulo produzir uma carta como os Romanos, carta aos Tessalonicenses, o trabalho que deu para a Bíblia ser produzida. Por isso que o Apocalipse fala, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Tem algumas Bíblias que traduzem errado, aqueles que leem, aquele que lê e aqueles que ouvem, que às vezes era uma só Bíblia para todos. E aqui fica o desafio, pastor. Eles tinham às vezes uma Bíblia e todo mundo sabia, lia, estudava. Às vezes nós temos 10 Bíblias em casa e nos limitamos a nos alimentar de sermão do pastor. Isso é terrível. Verdade. Nós temos algumas perguntas gravadas, não temos, Ana? Uma já foi, vamos para a segunda. Eu fiquei sabendo que arqueologistas bíblicos estão fazendo estudos lá a respeito do Monte Ararat, as descobertas lá da Arca de Noé. Eu gostaria de saber como é que andam esses estudos, se já foi feito algum avanço em relação a isso. Essa é a minha pergunta. Foi bom eu ver essa pergunta porque ela suscita outras. Um dos papéis do arqueólogo bíblico, meu irmão, não falou o nome dele, né, na entrevista, né? Um dos papéis do arqueólogo bíblico é desmentir a pseudo-arqueologia bíblica. Eu não quero ser antiético aqui, mas cuidado com alguns sites sensacionalistas. Por exemplo, que disseram que encontraram rodas de carros de Faraó debaixo do Mar Vermelho, que encontraram o lugar de Sodoma e Gomorra. Isso é mito, não acharam roda de carro de Faraó, que a Arca dos 10 Mandamentos foi encontrada debaixo. Mito. O diabo provoca essas coisas para quê? Para que você leia e depois divulgue na igreja e vire motivo de chacota dos críticos. Com relação à Arca de Noé, existem 44 supostos achados da Arca de Noé. Nenhum deles é conclusivo. E muitos são mentirosos. Tá certo? Parrot diz que encontrou a Arca de Noé, vários outros exploradores. Encontrou um pedaço de madeira no Ararat. Fazer daquilo a Arca de Noé. Porque satélite fotografou. Eu tenho hoje evidências geológicas que o dilúvio aconteceu. Isso você pode conversar com um geólogo bíblico, ele vai te mostrar que evidências que um dilúvio global aconteceu. Isso nós temos aos montes, os fósseis, tudo. Agora, a Arca de Noé, se ela está no Ararat, ela ainda não foi encontrada. Tudo que você leu até hoje é mito, é sensacionalismo, é ideia. O Randall Price chegou a ser envolvido com o suposto achado da Arca de Noé por alguns chineses e coreanos, mas ele mesmo divulgou uma nota que viu que tudo era um engodo. Então temos que trabalhar com seriedade acadêmica. Se a arca está lá, eu não sei. Na verdade, Ararat é muito mais do que uma montanha, é uma cordilheira, a região de Aratu. Eu creio no dilúvio, mas até hoje eu não tenho nenhuma prova arqueológica do achado da Arca de Noé. Sobre a nem arca, da Arca da Aliança. Então, uma vez eu li um livro que não foi traduzido em português, e o autor dizia, ele tinha uma hipótese interessante. Ele diz assim, olha, quando Noé saiu da arca, a terra tinha acabado de ser inundada, não havia floresta. A madeira da arca foi usada para construir as primeiras habitações e os primeiros objetos que Noé e a família dele precisaram. Ia deixar a arca lá para servir de museu, museu de madeira? Eu não sei se você está referindo na Whitcomb, que o The Flood, Whitcomb escreveu o filme The Flood, ele faz essa não é isso? E eu também penso com isso para construir casa, porque a glaciação começou logo em seguida. Agora, a gente tem que entender
que algumas pessoas parecem nunca se contentar com o que Deus coloca, né? Não tem que achar. Tem que achar o... Tem que achar, né? Tem que achar. Então, infelizmente, nós não temos ainda. Se Deus vai permitir achar algum dia, eu não sei, mas minha fé não vai ser aumentada por causa disso. Eu já tenho base suficiente. Mais uma pergunta. Eu gostaria de fazer a pergunta, onde fica o Jardim do Éden atualmente, né? Porque consta na Bíblia que ele não foi destruído. Então, eu gostaria de saber mais ou menos por onde ele fica. Eu e todo mundo. Cadê o endereço? Cadê o endereço? Eu vou falar, no Google Earth você pode encontrar. Alguns pensam, mas não é a minha opinião. Mas para ser bem equilibrado aqui na pergunta, eu tenho que dar o que é a minha opinião e a opinião de outros que discordam de mim. Há 3 opiniões, tá certo? Eu vou dar as 2 que não são as minhas e a terceira. A primeira opinião, alguns pensam que o Jardim do Éden seria onde é Jerusalém. E fazem todo um cálculo ali que os rios, que a Jerusalém seria uma revelação que Deus deu a Abraão do antigo lugar do Jardim do Éden, que o rio Nilo seria o que sobrou de algum dos 4 rios ali, o rio Jordão seria outro, com mais o Tigre e o Eufrates em cima. O Joséfo vai nessa direção. Exatamente, o Joséfo vai. Mas eu acho muito romântico. Eu, particularmente, não tenho muito respeito quem pensa assim, mas eu não penso assim. A segunda hipótese é que alguns pensam que seria no Iraque. Teve um amigo meu que foi ao Iraque e falou assim, eu estive a poucos metros, porque tem o Tigre e o Eufrates. Eu não sou dessa opinião. Eu sou de uma terceira opinião. O Jardim do Éden, segundo a tradição, ele foi arrebatado para o céu, para que as águas do dilúvio não o cobrissem. Isso não está na Bíblia, é uma tradição antiga que vem desde os judeus. Se ele foi arrebatado para o céu, o lugar dele é impossível. Por quê? O dilúvio foi uma catástrofe que acabou com o planeta Terra. Só para você em casa ter uma noção, vou dar só um exemplo rápido, porque o tempo não permite explorar muito. Se você olhar o mapa mundi, você vai ver que a costa da América do Sul encaixa como um quebra-cabeça na costa da África. Então, o dilúvio foi algo que rebentou com a Terra, causou tal cataclismo que a Terra pré-diluviana foi completamente modificada. As montanhas surgiram, cordilheiras, não tinha isso antes do dilúvio. As cordilheiras, a própria Terra foi enrugada. Então, isso tudo não existia. Então, o lugar do Jardim do Éden desapareceu. Mas se desapareceu, e o rio Tigre e Eufrates que tem hoje lá no Iraque, na Síria? Simples, muito simples de entender. Nós temos aqui no Brasil a cidade de Novo Hamburgo, Nova Venécia, Nova Odessa, que são cidades que têm nomes a partir de quê? De cidades europeias que os imigrantes vieram para o Brasil, chegaram aqui e acabaram rebatizando a terra com nomes que remetiam à sua ancestralidade. Quando eu pego aquela história das inscrições cuneiformes que eu falo, que são várias, eles mencionam que eles eram descendentes do povo que veio da região de Dilmun. Dilmun significa Oriente. E que sobreviveram ao dilúvio. E que eram descendentes daqueles que saíram do paraíso dos deuses. Ora, é mais do que sentido eles rebatizarem aqueles rios ali com o nome de livros de rios que remetiam à ancestralidade. Mas não são, na minha opinião, o mesmo Tigre e Eufrates do Éden. Mas se a gente sai do Éden e vai para Abraão, aí não. Aí Abraão, sim. É no Tigre e Eufrates da nossa Mesopotâmia. E até é possível que Moisés tenha pego, aí eu vou dar um beneplácito para a segunda teoria, um beneplácito, mesmo não concordando com ela, que Moisés, como estava escrevendo aquilo ali, ele pode ter usado a geografia local para dar mais ou menos uma orientação, porque ele fala da terra de Avilá, etc, ele fala a região do Éden. Então, na verdade, o Éden não é o jardim. O Éden ficava na região, o jardim ficava na região do Éden. Então, o Éden é uma região que tinha um jardim. A gente fala jardim do Éden, mas olha direitinho na Bíblia. Deus plantou um jardim na banda do Éden, na banda do Oriente, na região do Éden. Então é mais do que o jardim. Maravilha. Nós estamos resgatando a imagem do pináculo do templo que o senhor queria sim, mencionar. Ótimo. Olha lá. Esse pináculo é muito interessante. É o telhado vermelho? É o telhado vermelho. Aí era o lugar onde funcionava o sinédrio. Do lado de cá, onde está a tarja, vejam só, ficava a porta dourada, a porta oriental pela qual Jesus passou. Que legal. Que eu fiz menção para vocês. Mais abaixo aqui, do lado, deixa eu me calcular aqui, do lado direito do vejam só, do lado de lá, ficaria a entrada dos pobres, a porta de Uda, que eu falei com vocês que tem escavações até hoje. E do outro lado ficaria a porta dos ricos e do sinédrio. Então é nesse sinédrio que se reuniam os sacerdotes, os anciãos do povo, os saduceus que cuidavam. E ali era o pináculo do templo.
Provavelmente ali ficava, e isso foi descoberto pela arqueologia, um canto onde o trombeteiro tocava, anunciando as festas, o início do dia, o Shabat. E a Bíblia fala que o diabo transporta Jesus e o coloca no pináculo do templo. Existe uma tradição dos judeus que o Messias, quando viesse e repousasse o seu pé sobre o telhado do templo, moveria o mundo. O diabo então faz parecer Jesus cumprir uma profecia e fala, joga daqui abaixo. Porque está escrito, ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Então ali é o possível lugar que eu acredito. E ali é bem alto, coisa de 15 ou 20 metros de altura. Se Jesus caísse mesmo, muita gente ia ver que ficava lotado de pessoas ali. Muito bem. O Emílio Lourenço de Carvalho, da capital do Rio de Janeiro, ele pergunta sobre, eu também tinha pensado nessa pergunta e havia esquecido. Talvez boa parte dos evangélicos e cristãos em geral, o que eles sabem de arqueologia e Bíblia é o que eles leram no clássico E a Bíblia Tinha Razão, Werner Keller. Que é um livro bem antigo, né? Acho que é dos anos 50. Anos 50, exatamente. Esse livro é atual, é superado, é ficção? É superado, e eu, do ponto de vista teológico que eu sigo, eu tenho vários problemas com esse livro. Ele está desatualizado em muitas coisas, do ponto de vista arqueológico, desatualizado em muitas coisas. Também do ponto de vista arqueológico, ele não é endossado pelos principais arqueólogos. E deixe-me falar uma coisa misturando arqueologia com teologia para responder isso. O telespectador deve saber, o programa Vejam Só é um programa bem eclético. Vocês trazem aqui teólogos conservadores, teólogos mais liberais, vocês trazem pessoas que têm uma confissão, tem até para promover um debate. A Igreja Adventista, ela tem uma teologia mais conservadora. Eu acredito na inspiração da Bíblia, não na inspiração verbal, mas eu acredito na inspiração da Bíblia, que ela é a palavra de Deus, que ela tem um relato histórico real. Mas o Werner Keller vem daquela escola de interpretação alemã que acreditava que a Bíblia estava cheia de mitos. A mesma escola que produziria no futuro Rudolf Bultmann, Strauss, esse pessoal todo, aquela escola que a gente fala da escola da crítica da Bíblia, tá certo? Então o que o Werner Keller fez? Ele pegou a Bíblia enquanto mito e falou assim, não, essas histórias aconteceram, a Bíblia só exagerou. Então, por exemplo, a travessia do Mar Vermelho foi o seguinte, tem uma época do ano que a água fica rasinha mesmo, então o povo passou naquela época rasinha e o escritor deu uma interpretação miraculosa para aquilo, ou seja, ele pega eventos normais e diz que o autor bíblico transformou aquilo em eventos miraculosos. E o segundo erro, para mim, crasso dele, é tentar explicar a partir da racionalidade o milagre. Irmão, o milagre, se pudesse ser explicado racionalmente, não era milagre. Eu sei que Jesus nasceu de Maria Virgem. Como isso aconteceu, eu posso fazer um doutorado em biologia, não vou entender. Eu sei que ele ressuscitou dentre os mortos. Como isso aconteceu, eu não sei. Então, eu aceito pela fé. Por isso, eu confesso que desaprovo o conteúdo do livro de Werner Keller, a despeito do bonito título, E a Bíblia Tinha Razão. Amém. Existem documentos que provam a existência, por exemplo, de Pilatos? Pilatos temos. Foi encontrado nos anos 60 em segundo uso. O que é segundo uso? Mesmo na antiguidade, as casas, prédios, edifícios, templos, etc., eram destruídos e reconstruídos. Havia uma guerra, o pessoal destruía tudo isso aqui e reconstruía, usando material antigo. Então é comum encontrar, às vezes, num templo romano, uma coluna de uma época grega. Só que a coluna agora, que no passado era coluna, agora serve de piso. Então encontraram no teatro de Cesareia Marítima, servindo de degrau, uma antiga inscrição. Esse degrau datava do período bizantino, mas a inscrição era do 1º século. E essa inscrição tinha o nome Pôncio Pilatus Praefectus Judea, Tiberium. Então nós temos uma comprovação arqueológica da existência de Pilatos, encontrado em Cesareia Marítima, que era onde Pilatos morava, residia. E uma comprovação de que ele teve na Judéia. Sim, com certeza. Hoje não há mais dúvidas da existência de Pilatos. Interessante isso. Agora, deixa eu achar mais aqui. Epa! Pode rodar. O Luiz Lima, da capital paulista, pergunta se é possível o doutor Rodrigo Pereira nos revelar onde estão sepultados os apóstolos. Eu sempre tive essa curiosidade. Ô Luiz, que curiosidade mais... Ô Luiz, eu não sei onde estão sepultados e eu dou graças a Deus por não saber, senão estaria uma romaria com idolatria ali, viu?
Nós não sabemos. A Igreja Católica insiste, e como nós temos telespectadores católicos, eu vou dar informação, mas eu discordo dela, que Pedro estaria sepultado onde hoje é o Vaticano. Então você vai ao Vaticano, tem a cripta, e eles têm um pequeno caixão ali que eles disseram que encontraram com uma inscrição chamada Petroseni, que em grego significaria Pedro aqui, e mostram que Pedro estaria sepultado ali dentro do Vaticano. Eu, do ponto de vista arqueológico, não é porque eu não sou católico, é porque isso parece mais coisa medieval. Parece não é coisa medieval. Não é como eu falei, não tem. Então, nenhum dos apóstolos nós sabemos hoje onde foram sepultados ou temos resquícios do sepulcro deles. E do Santo Graal? O Santo Graal foi um mito que surgiu na Idade Média, especialmente com os cavaleiros templários, que é a busca do cálice sagrado, o copo que tocou nos lábios do Senhor na noite em que ele foi chamado. E vários. Então, agora o interessante é que eu não trouxe aqui, você falou do Jô Soares, no Jô Soares eu levei um copo típico do que era da época de Cristo. E ele não tem aquele formato do Santo Graal. O formato que eles mostram do Santo Graal, como sendo uma taça assim, é um formato completamente medieval. Não é um copo da época de Cristo. O copo da época de Cristo era uma botija. É como se fosse uma casca de coco. Uma casca de coco, exatamente. Eu ia falar alguma coisa para você comer sucrilhos, um cornflakes. Uma casca de coco. E, na verdade, como é que eles faziam? Eles molhavam o pão ali e depois todo mundo bebia junto. E era geralmente feito ou de pedra ou de barro. Não era feito nem de madeira, nem de ouro, nem nada. Isso foram coisas que foram acrescentadas. E, meu irmão, coloca na sua cabeça uma coisa importante. A Bíblia não revelou tudo, é claro. Há muitos mistérios que a Bíblia não revelou. Mas aquilo que é importante para a nossa doutrina está claramente apontado na Palavra de Deus. Se o Santo Graal fosse algo tão importante assim, a Bíblia não o teria revelado. Eu fico preocupado com essas teologias de almanaque que vão surgindo a posteriori, sabe, de coisas que não têm fundamento bíblico. Eu acho que o que não tem fundamento bíblico é doutrina dos homens. Senão a Bíblia não estaria terminado o cânon. Eu poderia até hoje escrevendo coisas aí, livros e mais livros, inventando doutrinas. Então, se fosse a coisa importante, tinha que estar registrado na Bíblia. Agora uma palavrinha sobre o Novo Testamento. Como é que o senhor vê esse auê todo sobre os evangelhos apócrifos? Houve de fato uma conspiração da igreja da época para esconder o casamento de Jesus, essas coisas todas? O que a arqueologia aponta nessa direção? Olha, curioso. No passado, os críticos da Bíblia tentavam desmentir os evangelhos bíblicos. Olha como é que mudou agora. Agora eles estão querendo pegar que os apócrifos que são os originais, os evangelhos derivaram deles. Primeira questão. É mito dizer que foi Constantino que bolou o cânon. Só para você ter noção, vou contar um segredinho para você. Bem baixinho aqui. Constantino não sabia ler nem escrever. Constantino não sabia nem para onde o tiro estava dando em termos teológicos. Ele queria apenas resolver um problema político dos arianos. Tá certo? Existem cânones anteriores a Constantino. O cânon muratoriano é anterior a ele. Você tem outros fragmentos de cânones anteriores. Irineu de Lyon falava de um cânon anterior a Constantino. A igreja tinha reconhecido antes. Os evangelhos apócrifos, eles foram produzidos na sua maioria no Egito, justamente seguindo a ideia gnóstica. E os evangelhos apócrifos surgem justamente para compensar aquilo que os evangelhos canônicos não deram o quê? Porque os evangelhos gnósticos surgiram para dar ao mundo grego um Jesus mais grego. Porque o evangelho que a gente tem na Bíblia, ele é escandaloso ao grego, um Jesus que ressuscita. Lembra que eu falei que a inscrição? Então a gente tem que criar que Jesus não ressuscitou. A ideia da esposa de Jesus, isso aí foi uma coisa banalizada. Nunca seria escândalo no judaísmo se Jesus se casasse. Não teria por que a igreja esconder isso. O judaísmo sempre foi bem visto. O casamento é bem... O casamento, tá certo? Agora, os evangelhos apócrifos, eles sim contam muitas coisas. Jesus bateu palmas e um passarinho saiu voando, ele amaldiçoou uma criança e ela morreu, o pai veio chamar a atenção e ficou cego. Esses sim não são uma literatura que a gente possa confirmar. E permita-me uma resposta não arqueológica, mas teológica. Claro. Uma vez um ateu foi debater com um cristão. E o cristão fez um desafio para ele. Eu farei o debate com você com uma condição.
Eu tenho livros escritos, você tem livros escritos. Eu tenho palestras publicadas na internet, você tem palestras na internet. Leve ao auditório 10 pessoas que foram transformadas para o bem pelos seus livros e palestras, e eu levo 10 pessoas que foram transformadas pelos meus. Se você não puder levar, eu não puder levar, não haverá debate. E não houve o debate, porque o ateu não tinha ninguém. Pegue os evangelhos apócrifos, leve até uma penitenciária e leia para os presos. Eu quero ver quantos deixarão os mundos das drogas, o mundo da maconha, da prostituição, etc., ótima da criminalidade, por causa daquilo. Nenhum. Agora, leia o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vê quantos se convertem. Então, isso é um desafio que eu faço para os ateus. E não só dos Evangelhos apócrifos. Pegue José Saramago, pegue Richard Dawkins, pegue Shakespeare, pegue quem você quiser. Eu sei que a educação enobrece, mas quantos presos, quantos criminosos largaram o crime porque leram José Saramago? Agora, da Bíblia... Amém. A diferença está aí. Glória a Deus. Bom, ontem eu falei que a gente ia começar um quadro, hoje eu vou fazer bem rapidinho, o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, que é o seguinte, você está assistindo ao Vejam Só, você faz um selfie aí seu, com a sua família, do jeito que você quiser e põe no Facebook do programa, Facebook/programa Vejam Só, e a gente vai mostrar aqui um pouquinho cada dia e no fim do ano a gente vai sortear para dar um prêmio. Não vai dar para mostrar foto hoje? Ah, que maldade. Eu vou passar por mentiroso aqui, hein? Poxa vida. A culpa é minha, viu? Falei mais do que... Não é não. Olha, o contato, né, do doutor Pastor Rodrigo Silva está no site vejamsó.com.br. Você vai lá na aba Convidados e você tem o contato dele para fazer convites, né, se quiser encaminhar alguma pergunta... que não seja o lugar onde os apóstolos estão sepultados, ou coisas do tipo, enfim. E eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez a deferência do irmão abrir espaço na sua agenda. Um grande prazer. Né? Parabéns pelo trabalho, pelo programa Evidências. Qual é o horário que passa o programa? Na verdade, como eu estou me ausentando agora, até eu aviso ao telespectador, eu agradeço muito, mas o programa Evidências saiu do ar. Porque eu estava em Israel, estou indo agora para os Estados Unidos para terminar esse doutorado. Então, o programa Evidências não está mais na TV Novo Tempo, ele saiu da grade. Eu pensei que eles iam arrumar alguém para me substituir. Então, por tempo indeterminado, eu não farei o programa Evidências. Se a gente voltar no futuro, vocês vão ficar sabendo. Mas eu agradeço àqueles que nos acompanharam, viu? Então, vamos fazer o seguinte, vamos combinar quando o senhor voltar do período sabático. A gente volta aqui para o Vejam Só. Com certeza, vai ser um prazer estar entrevista para a gente comentar aqui algumas coisas aí. Inclusive, ficaram alguns assuntos de fora, como essa questão entre árabes e judeus. Sim. Como é que o irmão vê todas essas questões. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Até o próximo Vejam Só. Thank you.